Um outro item que deve fazer parte da nossa rotina são as atividades em pequenos grupos. São os cantinhos, mas eu preferi chamar de pequenos grupos por causa da nossa nomenclatura mesmo da igreja. Então, nesse momento, as crianças estarão fazendo atividades diferentes nos grupos. Então, você pode manter as mesmas crianças no grupo, para que você possa passar naquela semana com o mesmo grupo, em todos as atividades propostas, né? Ou não, você pode também deixar livre. Algumas páginas do nosso material precisam ser executadas em pequenos grupos. A professora precisa estar próxima da criança. Então, eu sento numa mesinha e vou chamando os grupos, né? A mesa do fulano, vem aqui. Então, eu realizo essas atividades junto com aquele pequeno grupo, porque você tem um controle maior, você observa melhor se aquela criança está conseguindo fazer a atividade de uma forma adequada. Então, nesse momento, nós colocamos, eu não coloquei muitas imagens, tinha muita imagem, mas tinha criança, então nós não podíamos usar. Mas, assim, alguns jogos, algumas atividades, por exemplo, esse jogo é um jogo que nós damos comidinha para os mascotes. Então, a boca dos mascotes ali é vazada e nós colocamos peixinho, pode ser bolinha de crepom, pode ser EVA recortado, o que você tiver, ossinho, né? Então, um dos grupos fica com esse jogo. Esse jogo ele é feito a criança pegando e joga um dado. No começo eu coloco o dado só até o 3, eu não coloco até o 6, eu coloco 1, 2, 3 só, eu construo esse dado. E depois, à medida que o tempo vai passando, eu coloco o dado normal. A criança pega a comidinha e coloca na boquinha. Essa comidinha cai num copinho que fica atrás do personagem. Com o tempo, eu dou para a criança uma pinça. Então, ele precisa pegar a comidinha com a pinça. Então, além de fazer a contagem, ele já está trabalhando também a parte motora, ali que é o tônus, né? Que é um dos aspectos do movimento. Então, você vai pensar no seu planejamento assim: que atividades eu vou executar com a minha criança? E você já vai organizar os jogos para aquela semana. Então, quando eu leio um livro de algum educador, então eu falo, eu vou fazer 5 jogos esse ano. E você vai ajustando o seu material. E quando na hora que você vai planejar para a semana, quais atividades nos pequenos grupos você vai dar, você já sabe que jogo você vai trabalhar, ou que atividade, ok? Então, essa é a parte da atividade em pequenos grupos. Okay? Aí nós vamos para uma roda final, aí nós arrumamos a sala, todos participam, a criança, ela faz parte deste momento, tá? Ela gosta de participar, você pode envolver através de uma música, de algum desafio, deixa eu ver qual grupo consegue terminar primeiro, então você coloca lá eles vão arrumar a sala. Nessa hora da arrumação, eles já estão fazendo uma classificação, porque ele precisa colocar aquele jogo na caixa certa. É uma forma também, né, da criança estar já trabalhando ali a classificação. Depois nós chamamos todos para uma roda final. Nessa roda final, nós relembramos aquilo que foi feito. Eu digo assim, então hoje nós ouvimos a história eles completam. E depois nós fizemos aquela atividade todos juntos, no grande grupo Então nós vamos relembrando tudo que foi feito durante o dia. E é tão interessante, porque alguns, quando vão embora, eles repetem exatamente para o pai ou para a mãe, ou para quem vem buscar, aquilo que nós falamos na roda. Mãe, hoje nós ouvimos a história do Noé. E eles vão repetindo, vão relembrando aquilo que foi feito. Nós avaliamos como foi o nosso dia, nós cantamos, oramos, né, pedimos a proteção de Deus e damos ali alguma atividade, se for o caso, né, dos maiores. Eu não sei se cada unidade tem a sua forma, né, de trabalhar a tarefa. Nos despedimos e daí eu vou para a porta fazer aquela despedida pessoal, vamos dizer assim. Deixa eu ver, tá?
Então, na verdade, essa é uma rotina que não é engessada. Aqui não foram colocadas as aulas especiais, né? Foram esses momentos, vamos dizer assim, fixos, né? Que devem aparecer, que devem fazer parte do nosso trabalho. Eu queria dar parabéns para quem já faz esse trabalho, né? Muitas professoras, muitas escolas têm já como rotina mesmo, né? Com o seu trabalho já desenvolvido. E lembrar que nós estamos aqui para servir, para ajudar essas crianças a serem bons cidadãos aqui e cidadãos do céu também. Esse é o nosso trabalho, é formar crianças para essa terra, para serem pessoas bem resolvidas, pessoas que cooperam, né? E pessoas que amem a Deus e lutem, né? E trabalhem por Ele também. E aqui no final, eu coloquei uma sugestão de semanário com essa sequência do planejamento. Então, você pode pegar como sugestão, acrescentar as suas ideias, fica como sugestão, e coloquei também uma sugestão também de trabalho com as unidades, então praticamente uma unidade por mês para 4 e 5 anos. Para 3 anos é um pouquinho diferente. E eu queria agradecer essa oportunidade, eu espero, eu orei muito por isso, a Nádia sabe que eu não gosto muito de falar assim, mas eu orei para que eu pudesse, de alguma maneira, contribuir com o trabalho das professoras, das coordenadoras, e que Deus nos abençoe, né? Esse final de nós estamos nos finais de tempos e as relações, elas ficam difíceis, né? Às vezes você fala A para o pai entende B, então nós precisamos orar muito, muito para que o Espírito Santo se faça presente na nossa sala de aula diariamente. Só que nós precisamos disso primeiro na nossa vida particular. A gente não dá o que não tem, não é verdade? Então, que o Senhor nos abençoe ricamente. E esse grupo da educação infantil é o grupo, é o grupo mais especial, me desculpem, do ensino superior, né? Mas essa idade é a idade onde bases são formadas, onde fundamentos e princípios são formados. Então, para mim, é a idade mais linda e a mais preciosa. Eu queria agradecer a todos a atenção, desculpar, né, me desculpar se teve alguma falha, alguma coisa que não ficou muito clara. E um bom ano para todos nós. Para todos nós.